Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Chegamos ao terceiro domingo do Advento, ano C. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é a maior oração que se possa fazer por alguém. Quer rezar por alguém? Leia a palavra de Deus. Leia um salmo, leia o Evangelho do dia. E a palavra de hoje, do terceiro domingo do Advento, tem uma pergunta que é feita por João, que fala o evangelista Lucas, no capítulo 3, do versículo 10 ao 18. E nós, o que devemos fazer? Então peçamos a Deus a graça, que essa palavra proclamada converta o nosso coração. Então peça a Deus, mostrar-me, Senhor, o melhor caminho que eu tenho que seguir para fazer a tua vontade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: o que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeito com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoa os nossos pecados. Amém. Meu irmão, nós estamos no domingo Gaudete, o domingo da alegria. Primeira leitura, a segunda leitura e o salmo de hoje nos convida à alegria, a alegria de estarmos em Deus e com Deus. O salmista diz: exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Santo de Israel. Aleluia. A pregação de João, meu irmão, minha irmã, é chamada de anúncio da boa nova. Esse anúncio não é um conjunto de advertência, não. É não, moralista, a fim de provocar nas pessoas pavor, medo. Não, pessoal. Nem conselhos evasivos e genéricos para tentar contentar as pessoas que estão aqui do seu lado. É não. João diz: eu sou a voz que clama no deserto. Aplanai o caminho do Senhor. Ele virá com a pá na mão para limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. O Evangelho de João, ele fala da conversão. E termina falando daquele que virá, que é Jesus Cristo. Não é verdade? Ele vai dizer assim: Jesus virá com a pá na mão. Olha que interessante, né? Para entendimento daquela época e de hoje também. Uma hora ele vai encher a pá de trigo. Ou seja, vai encher a pá de cristãos convertidos como eu e você. Cristão convertido é aquele que quer viver na graça de Deus. E ele vai recolher esses cristãos no celeiro. Poxa, diácono, o que é o celeiro? O celeiro é a imagem do céu. E com essa mesma pá, ele recolhe a eira e coloca no celeiro. Com essa mesma pá, ele joga a palha no fogo, que nunca se acabará. Poxa, diácono, e que palha é essa? A palha, meu irmão, minha irmã, é o cristão que não se converte. O cristão que ele é amigo de seus próprios pecados. Tem gente que é assim?
A carta aos Filipenses hoje de Paulo, Paulo está na prisão, olha só, ele diz, faz 16 alerta, alegrai-vos no Senhor. E o último, o 16, ele diz assim, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria, meu irmão, minha irmã, é o mandamento de Deus. Está triste? Mas confessar, tem alguma coisa que está ruim aí. Ter momento de tristeza, às vezes é até necessário, para não dar uma sacudida. Às vezes é saudável e salutar. Nós estamos num mundo, meu irmão, minha irmã, em que as pessoas não podem viver triste. Foge da tristeza como o diabo foge da cruz. Mas nós precisamos de momentos de serenidade, de introspecção. A tristeza, ela modula a alegria de alguma forma. E muitas vezes ela amadurece os nossos momentos, a nossa vida. Ela nos amadurece, nos santifica, nos modifica, nos liberta. Agora temos que prestar atenção que são apenas momentos. Tem pessoas que vivem tristes por vida. Você pergunta a ela, fulano, por que você está triste? Não sei. Por que está sofrendo? Também não sei. Você sabe. Aí, muitas vezes a gente fica triste quando a gente sofre uma decepção, quando a gente perde alguém, quando a gente tem uma frustração muito grande, não é verdade? Quando a gente vê alguém praticando um adultério. Agora, muitas vezes, nesses momentos difíceis, tem pessoas que mergulham, em vez de mergulhar na oração, mergulham no remédio. Não é assim não, tá certo? Pode até tomar um remedinho, pode tomar. Mas tem que mergulhar também na oração. Paulo hoje está na cadeia, olha só, no flagelo, olha só. E ele diz, alegrai-vos no Senhor, que a bondade seja conhecida por todos. Meu irmão, minha irmã, Deus está próximo de nós. Sofonias nos orienta hoje no capítulo 3. Cante de alegria, rejubile, povo de Israel. Olha só, é para nós retirarmos a palavra povo de Israel e colocar rejubile-se, diácono, rejubile-se, meu irmão, rejubile-se, minha irmã. Porque o Senhor revogou, cancelou a sentença contra eu, contra você, contra cada um de nós. Afastou de nós todos os inimigos. Meu irmão, minha irmã, havia uma sentença de morte e de condenação por causa do pecado. E Jesus nos libertou. Jesus, ele rasgou a dívida, como que rasga um papel, e zerou a nossa conta. Por graça e por misericórdia, nós temos o sacramento da confissão. Porque Deus cancelou a minha dívida. Mas quando eu caio, eu preciso me refazer das minhas misérias para me aproximar mais de Deus. Tudo que é confessado, ele é perdoado. Os inimigos são afastados. E Sofonias hoje vai dizer para a gente que não tema, não te deixe levar pelo desânimo. Olha só, o desânimo acaba a nossa alma. Nós ficamos desalmados com Deus, com desânimo. Ficamos como um boneco, sem alma. Então, assim, e no Evangelho de hoje, ele faz a pergunta a João: onde está Deus? Ele responde: Deus está no meio de nós. Deus desceu do céu e se misturou no nosso meio. Por isso a Eucaristia é um sacramento de cura, porque ele entra dentro de nós. Fazer como Santo Nato diz, eu tenho intimidade com Deus e falo com Deus. Deus está comigo, então show desânimo. Olha aqui, olha só. Deus, quando João batizado, João dizia assim: eu batizo você com água, água do arrependimento. O batismo era público. Entre ser humilhado e queimar no inferno, o povo preferia a humilhação. Então confessava publicamente seus pecados. Todo mundo ouvia. Imagina só, tu sentado num canto e ouvindo teu esposo, tua esposa confessando os pecados dele, porque ele não queria perder a salvação, né? É humilhação, mas a gente sabe que pior é queimar no inferno. E Paulo vai dizer que a paz de Deus vai além da nossa lógica, vai guardar os nossos corações em Jesus, não é verdade? Então, que a gente possa pedir a Deus o mais importante dessa liturgia de hoje,
aprender a rezar. Paulo diz, não vos inquieteis com muitas coisas. Apresentai as vossas necessidades a Deus. Como é que eu faço isso, diácono? Com oração, com súplica, com ação de graça. Leve a sua necessidade para Deus. Não precisa levar para o Instagram, nem para o Facebook, nem para o WhatsApp, não. Não murmure. Faça o seu momento de oração. Como ensina Santo Inácio de Loyola. Fale com Deus todos os dias. Rezar é fazer o sinal da cruz, é respirar, é colocar a mão no coração, fechar os olhos, pode rezar um glória ao Pai, ler a palavra de Deus, chamar o Espírito Santo e dizer, Senhor, fale comigo. Só 5 minutos. Você vai ver como vai ser boa a sua experiência. E a súplica, quando eu quero uma súplica, eu faço uma novena, eu rezo um texto, eu jejuo, acordo de madrugada para falar com Deus, rezar o texto da misericórdia, leio o salmo. Isso é súplica. Então, o que falta para nós é muita oração, meu irmão, minha irmã. Remédio você toma demais, então toma demais oração também, viu? Lembra dos nossos avós do tempo antigo, eles rezavam muito, porque não tinha psiquiatra, nem psicólogo. Hoje nós temos tudo isso, era para rezar muito mais do que ele e rezamos menos, não é verdade? Então assim, que você possa se libertar de todas as mazelas que lhe afastam de Deus, dessas picuinhas pequenas, as coisas que nos dividem, né? Muitas vezes eu chego na igreja e fico olhando assim, as pessoas, a bandeja da igreja, coitado, pai, nota de R$2 é a nota da igreja. Um rapaz estava na igreja, aí passou uma de 10, passou uma de 5, puxou uma de 2. Oxe, por que não deu de 5? Porque não estava sobrando na carteira? Pois é, a gente é assim. Para Deus a gente é amarrado, mão fechada. Meu irmão, quando você chegar no céu, você vai querer que Deus dê a você R$2 ou R$10. Olha só, presta atenção. João Batista não mandou ninguém mudar de profissão, não. Mandou não. Não mandou nada para ninguém. Que sejamos justos, sem trapacear ninguém e viver satisfeito com o que nós temos. Que nós possamos sair daqui hoje saboreando essa liturgia. Quem está no meio de nós é Deus que está no meio de nós. Nos alegremos e rejubilemos-nos. Amém. Se puder curtir aí embaixo, você curta, não é? Dê seu like, comente. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo.